RTV Lusa, a rádio que fala em português. As que interessam aos portugueses. Todas as semanas analisamos os temas quentes que marcam a agenda política. Vamos até o fundo da questão para que nada fique por esclarecer. A torto e a direito. A minha convidada de hoje, a doutora Cristina Pucarinho, a cônsul-geral de Portugal em Londres. Muito boa tarde. Muito boa tarde, eu cumprimento toda a equipa da Rádio Lusa e todos quantos nos ouvem e agradeço também muito a oportunidade de participar hoje nesta edição do A Torto e a Direito. É verdadeiramente um prazer estar convosco. Muito obrigado. Aliás, nós é que agradecemos a sua disponibilidade dentro do período laboral e muito que o nosso consulado, a Consulado-Geral de Portugal em Londres, não tem meios a medir e nem mãos a medir para todos os casos que aparecem diariamente. Eu próprio fui testemunha esta semana ao passar em frente ao consulado as dezenas de pessoas que se encontravam para serem atendidas e deve ser realmente um trabalho árduo, tanto o seu como o chefe do posto, como o dos restantes funcionários nesta altura, tanto de pandemia como de Brexit. Bom, eu encaro esta minha participação no programa também como trabalho, mas é um trabalho feito com grande prazer, devo dizer, e é uma oportunidade que eu vejo como muito importante também para prestar alguns esclarecimentos, responder a tudo quanto me queiram perguntar e divulgar, julgo, alguma informação que possa ter utilidade, ter interesse para a nossa comunidade e para todos quanto nos ouvem, em particular aqueles que aqui estão no Reino Unido. Sim, e iremos confirmar também aos nossos ouvintes, apesar de já o termos anunciado durante toda a semana, que teremos às sextas-feiras um lugar, uma rúbrica em conjunto com o Consulado para realmente se poder responder a perguntas, a dúvidas que as pessoas, que os portugueses que aqui residem possam ter e tem esta plataforma também para nos poder contactar através do nosso e-mail geral@rtvlusa.com ou por mensagem também. O nosso número está na nossa página web e nas redes sociais, onde nos poderão contactar, deixar a sua pergunta e nós iremos fazer a pergunta a quem direito e quem estiver connosco para tentarmos realmente responder a algumas questões e dúvidas que possam aparecer e com isto eu faria realmente a minha primeira pergunta. Eu próprio estive durante a manhã a fazer alguma pesquisa na página, na website do consulado em relação ao representante fiscal e gostaria, se possível, que nos elucidasse quem tem realmente que nomear um representante fiscal. É qualquer português que resida fora do território nacional, é qualquer português que tenha um bem no território de Portugal e que resida fora do território de Portugal, é algum português ou alguém que tenha um bem em Portugal e esse bem seja, por exemplo, um imóvel que esteja alugado e a pessoa é obrigada a ter um representante fiscal. Os menores têm que ter também um representante fiscal. Estas são algumas das perguntas que nos têm chegado e que realmente gostaríamos de, se possível, ter uma resposta. Eu compreendo, isto é uma novidade para os portugueses que residem no Reino Unido. Não era uma novidade para todos os portugueses que residem em qualquer parte do mundo, que não no seu país, desde que não fosse um país que fosse membro da União Europeia. Ora bem, até aqui o Reino Unido, como sabemos, era membro da União Europeia, portanto esta exigência não existia ou não se lhes aplicava, é mais isso, e isto cá está um efeito, mais um dos efeitos decorrente do Brexit. Portanto, enquanto o Reino Unido estava na União Europeia, era membro, isto não se aplicava, o Reino Unido acabou o período de transição a 31 de dezembro passado e esta medida que se aplicava a todos os outros portugueses que viviam em países fora do Reino Unido, fora da União Europeia, passou a aplicar-se também aos nossos nacionais que residem neste país por essa circunstância.
E de facto, relativamente a este assunto, é importante confirmar que, por consequência do Brexit, os nacionais portugueses que tenham domicílio no Reino Unido, mas que tenham uma qualquer relação com a autoridade tributária portuguesa, têm que nomear obrigatoriamente um representante fiscal e devem, a esta data, a informação que temos disponível é que têm que o fazer até 30 de junho próximo. E é essencialmente para, em termos simples, são 3 as situações em que isto claramente se aplica. Portanto, se os nacionais portugueses aqui residentes, ao ferirem rendimentos que sejam sujeitos à tributação de IRS, provenientes de uma fonte portuguesa, bem entendido, têm que o fazer. Se forem titulares, nem que seja de uma conta bancária em Portugal, também têm que ter um representante fiscal, e se forem titulares de direitos sobre imóveis, portanto, que tenham imóveis em seu nome em Portugal, também têm que nomear um representante fiscal. Portanto, todas estas situações criam uma ligação obrigatória do contribuinte com a autoridade tributária portuguesa, e é obrigatório, nestes casos, que nomeiem um representante fiscal. Quem nos ouve encontrará, se é que não fez já, toda a informação relevante que nós próprios aqui no consulado dispomos sobre este assunto e que foi oportunamente destacada na página do Consulado-Geral em Londres, mas também em Manchester, incluindo os contactos da autoridade tributária portuguesa que os interessados podem contatar diretamente para esclarecimento de dúvidas, para colocar a sua questão específica, mais pessoal, em função das circunstâncias em que se encontrem e obter esclarecimentos. Há um número de telefone para isso que está também divulgado no nosso website, mas que eu aproveito agora para transmitir de viva voz, que é o 351 217 206 707, e há também um endereço de e-mail que está lá anunciado. É um bocadinho mais complicado, não vou reproduzir, mas para esclarecimento de dúvidas concretas que tenham e exposição até do seu caso específico, que pode por vezes não ser evidente se devem ou não devem nomear um representante fiscal, eu aconselho vivamente a contactem diretamente a autoridade tributária portuguesa. E a nomeação desta figura de um representante fiscal envolve também o exercício de direitos, não é só obrigações, mas é também direitos. É importante que as pessoas tenham isto presente. O processo é simples, é digital, podem fazê-lo através do balcão eletrónico da autoridade tributária, que também está acessível através do website dos consulados, fazendo clique ali no local certo. São diretamente dirigidos para o balcão da autoridade tributária. Eu creio também que chegou-me a informação de que há muita conjetura em torno da criação de uma identidade digital para efeitos de notificação fiscal. Ora bem, isso, segundo sei, é um processo que está em curso, mas que julgo que não substitui a necessidade da nomeação de um representante fiscal. Esse processo, esse sistema de notificações eletrónicas por via segura, permitirá uma comunicação direta por essa via eletrónica com os contribuintes, mas a nomeação de um representante fiscal parece-me extravasar largamente esse objetivo específico das notificações eletrónicas. E eu creio que o que a autoridade tributária prepara é que cada contribuinte passe a ter uma espécie de caixa postal eletrónica única,
para receber notificações fiscais, deixando de as receber por outras vias, nomeadamente por via postal. Pois, o que quer dizer, é muito bom para os cidadãos, é um serviço adicional sem realmente as pessoas terem que se deslocar ao consulado. O que é bastante positivo, principalmente nesta altura de pandemia, evitando o uso também de transportes públicos e também não congestionando os serviços. Mas o consulado, só para precisar, nesta questão de nomeação de representante fiscal, não tem verdadeiramente um papel a desempenhar. Portanto, é uma obrigação que impende sobre os cidadãos naquelas circunstâncias que eu já referi, portanto, que ofiram rendimentos sujeitos a IRS e que sejam provenientes, portanto, que a fonte seja portuguesa, que tenham contas bancárias em Portugal, basta que seja uma, ou que sejam titulares proprietários de imóveis no nosso país. E que têm de facto essa obrigação e que é relativamente fácil de a cumprir por via digital, cá está, e o consulado não tem verdadeiramente aqui um papel de intermediário entre o cidadão residente no Reino Unido no cumprimento desta sua obrigação perante a autoridade tributária portuguesa. Mas explique-me uma coisa para realmente haver um entendimento. Se quer dizer que qualquer pessoa poderá digitalmente aceder, por exemplo, à página das finanças portuguesas ou da autoridade tributária e nomear um representante fiscal, ou terá que o fazer através de uma procuração? Não, isto pode ser feito através do portal das finanças. Há um guia muito claro que está destacado nas páginas eletrónicas dos 2 consulados gerais, como é que isto se processa, e pode ser feita por diversos meios, nomeadamente através do portal das finanças, e tem lá um descritivo muito claro quais são os passos a dar entrando no portal das finanças, qual é a opção que devem escolher, entregar nomeação. E depois é muito simples, ou então através do tal e-balcão. Também é viável, mas é por via digital, isto não obriga necessariamente a que as pessoas vão presencialmente a um serviço de finanças. Podem também fazê-lo estando em Portugal ou indo a Portugal antes do dia 30 de junho, poderão também, junto de qualquer serviço das finanças, agora creio que requer um agendamento prévio por razões da pandemia, Claro. Mas podem também fazê-lo sim num balcão. Muito bem, mas é importante saber o que eu próprio desconhecia, que se poderia fazer realmente através do portal das finanças, e iremos continuamente informar também aqui através da rádio, tanto eu hoje no meu programa como os outros colaboradores e locutores o irão fazer também, porque realmente é um tema importante e que neste momento tem que ser resolvido até ao 30 de junho, com possibilidade, infelizmente, caso não seja feito, de um pagamento de uma coima, e acho que ninguém está interessado que isso aconteça, mas realmente havia algumas dúvidas. Eu estou esclarecido e irei informar. Mas eu recomendo muito a consulta a essa nota muito sistemática e informativa, com questões normais, que são aquelas que certamente assaltam as pessoas que agora residem no Reino Unido e que foram confrontadas com este efeito do Brexit. É uma nova obrigação que sobre elas impende e que não existia antes, e com respostas também muito claras. É um guia curto, simples, conciso, prático, orientador, incluindo, estão destacados os contactos da autoridade tributária,
que é a entidade mais habilitada a esclarecer dúvidas específicas, quando as pessoas as tiverem e que, por exemplo, considerem que a situação em questão não configura exatamente nenhuma daquelas alíneas que eu referi, podem questionar, tirar dúvidas e obterão respostas diretamente da fonte que é competente. Realmente é importante e nós iremos, em caso tenhamos autorização do consulado, também pôr um link na nossa página da rádio, onde é que as pessoas serão dirigidas para a página do consulado para obterem mesmo essa informação, porque é o meio mais fiável e viável de o fazerem, visto que neste momento todos nós estamos impossibilitados de viajar devido à pandemia e às restrições impostas tanto pelo governo britânico como pelo governo português, e realmente é o método mais rápido tentá-lo fazer online e através do portal das finanças, e podem encontrá-lo no Consulado Geral de Portugal em Londres. Eu iria-lhe só pedir, se não se importasse, de nos dar aqui em direto a página do consulado para quem ainda não sabe, porque eu creio que havia uma outra página do consulado que foi alterada para esta, e realmente há algumas pessoas que ainda desconhecem esta página. Se não se importasse de nos dar a nova página para os ouvintes poderem tomar nota também. É muito simples, é www.portugalemlondres.org. E o website foi, de facto, como refere, totalmente remodelado. Diria que, enfim, tem aproximadamente um ano, um pouco mais de um ano. É um website novo com imensa informação sobre estes assuntos. Sobre o Brexit tem uma entrada específica onde nós colocamos toda a informação relevante que vai sendo sistematicamente atualizada, quer sobre todos os atos consulares e os requisitos, com remissões para a lei, para quem tenha mais interesse, de uma forma user-friendly, onde encontrarão toda a informação e está disponível, está a ver, está ao acesso de todos. Portanto, eu noto que há muitas vezes a queixa de falta de informação. Nós, como compreendo, não podemos ir bater à porta das pessoas e informá-las sistematicamente, uma a uma, sobre absolutamente tudo o que seja do seu interesse específico, e compete também às pessoas, é um dever cívico, sobretudo quando vivem, não só quando vivem no seu país, mas mais ainda quando vivem num país estrangeiro, manterem-se atualizadas para cumprirem as suas obrigações também. E nós temos o website sempre permanentemente atualizado. Vamos divulgando também informação útil que vai para além dos atos consulares, dos requisitos, dos tempos de resposta, está tudo lá, diria, o que é relevante. E é bom saber, porque realmente a página do consulado, eu já tive a oportunidade de a visitar algumas vezes e tem bastante informação. Há também outras questões, eu que gostaria de lhe pôr mais algumas questões. Uma delas reside também no facto dos portugueses que vão de volta para Portugal de vez e que agora também devido ao Brexit têm que, e se quiserem levar os seus bens para Portugal, nomeadamente mobílias ou outros bens pessoais, terão que fazer um documento e têm que o fazer chegar ao consulado. O processo tem que ser feito presencialmente, pode ser feito através de correio, pode ser feito online. Qual é o método adequado para quem quiser ou para quem tiver que regressar a Portugal e quiser levar bens e tem que ser declarados? Como é que se processa, como é que o consulado processa esse pedido? Bom, cá está. Essa é mais uma outra implicação de ordem prática, não há dúvida nenhuma,
do Brexit. Isto também se aplicava aos portugueses que residem fora do seu país, mas simultaneamente fora da União Europeia, e que é o caso dos portugueses que residem agora no Reino Unido. Passaram a viver fora da União Europeia. Portanto, passou também a ser exigível a emissão de um certificado de bagagem para aqueles que viveram no Reino Unido mais do que 12 meses consecutivos e, se alterarem a sua residência para Portugal e quiserem, como é habitual, consigo levar os seus bens pessoais, passou a ser necessário fazerem acompanhar o transporte de bens de um certificado de bagagem. Isto é muito simples e visa essencialmente o quê? Importarem os bens para Portugal com franquia de direitos e isenção de IVA. Ou seja, poderiam levá-los de qualquer modo, mas se quiserem beneficiar da franquia de direitos e de isenção de IVA, a que normalmente têm direito se residiram no país mais de 12 meses consecutivos, devem pedir o certificado de bagagem. É muito simples, não têm sequer que vir ao consulado, não têm que fazer nenhuma marcação, não têm que fazer nenhum contacto direto connosco. O que devem fazer é ir mais uma vez à página eletrónica do Consulado-Geral em Londres, o mesmo é válido para Manchester, e o pedido é feito pelo correio, ou seja, tem lá um formulário que deve ser impresso, ou seja, as pessoas devem fazer uma impressão daquele formulário ou preenchê-lo online e enviar o requerimento juntamente com os documentos que estão lá listados, que é necessário apresentar, e remetem pelo correio. Portanto, põem no envelope e enviam para o consulado em Londres. Quanto tempo é que isto demora? Demora cerca de 2 semanas, não mais. Pode haver aqui pequenas variações que tenham a ver com a expedição, a remessa, mais um dia, menos um dia, pelos serviços postais, mas é essencialmente isto. Tem lá também o preço, quanto é que custa e como é que as pessoas podem pagar a emissão desse certificado de bagagem. Nós temos vindo a emitir já muitos certificados de bagagem, desde o início do ano, e isto está perfeitamente em curso, está a correr bem. Inicialmente também não era muito claro. Cá está, tudo isto é novo para a nossa comunidade, é novo também, de algum modo, para as autoridades, assim como é novo o Brexit, não é? Todos os dias experimentamos uma qualquer nova implicação do Brexit. Não sei se em relação a este assunto fui suficientemente esclarecedora. Mais uma vez, a página eletrónica do Consulado desempenha um papel fundamental no auxílio a quem realmente necessita deste serviço, caso tenha que regressar a Portugal. Eu fui informado pela nossa equipa técnica que já puseram a página do Consulado nas nossas redes sociais e na nossa página, para qualquer pessoa que não tenha conseguido ouvir durante a nossa conversa, pode realmente ir às nossas redes sociais e à nossa página e poder aceder à página do Consulado diretamente, aonde tem uma resposta sucinta, esclarecedora, explícita para aquilo que procuram. Este processo de pedido e de emissão e recepção de certificado de bagagem é inteiramente pelo correio, portanto ninguém precisa de vir ao consulado para isto. Nós recebemos os documentos e o formulário e enviamos o certificado de bagagem também pelo correio. Aliás, isso, se me permite, acontece também com quem queira levar, por exemplo, o automóvel para Portugal. O processo, digo eu, não sei, é similar ao do processo do certificado de bagagem. Sim, exatamente.
E isto eu acho que é muito mais confortável para os utentes, desonerando-os de ter que vir presencialmente aqui, e é também positivo para o consulado, na medida em que, enfim, como sabe, ainda há pouco dizia, há sempre muitas pessoas e em tempo de pandemia é mais confortável para todos, mais seguro e fácil. Em termos práticos, uma pessoa que, por exemplo, hoje esteja a preencher o documento, enviá-lo por correio para o consulado, quanto tempo demora, em média, a receber o documento para trás, devidamente certificado e carimbado pelo consulado? Estamos a falar de dias, 2 semanas. 2 semanas. Mas tanto para o certificado de bagagem como para o certificado automóvel? O certificado automóvel não deve, desde que os documentos estejam todos em ordem e em conformidade com o que é exigível pela lei, é aproximadamente o mesmo tempo. O que muitas vezes acontece é que, muitas vezes não diria, mas algumas vezes acontece, é que a documentação que é enviada não está conforme àquilo que é exigido pela lei, e nesse caso é preciso voltar ao contacto com o requerente, esclarecê-lo uma vez mais de que é preciso juntar, enfim, algum documento que esteja em falta, ou enfim, alterar alguma coisa que não esteja conforme aos requisitos da lei. Mas desde que tudo cumpra aquilo que é exigido e que está, aliás, uma vez mais devidamente publicitado, é um processo relativamente rápido, sim, 2 semanas. Em termos e só para acabar realmente este tema, porque foi-me perguntado esta manhã, por acaso, por um ouvinte que sabia que iria estar à conversa consigo esta tarde, a pergunta que me foi feita foi na questão automóvel. A pessoa tem que ter o veículo há quanto tempo para o poder levar para Portugal? Há 6 meses, há 12 meses, há 18 meses? Há um prazo? Não há um prazo? Deve ter 1 ano. 1 ano, 12 meses. Sim. Muito bem, porque realmente não tinha essa informação se a pessoa teria que ser proprietário do automóvel há 6 meses ou pelo menos há 12 meses, mas neste caso, portanto, há 12 meses e está aí a resposta. Eu gostaria, e não amassando muito, falar de um outro tema, que é um tema quente realmente e que vocês muito têm batalhado para tentar elucidar todos que os procuram, que é a questão, e também se têm desfeito em reuniões com o Ministério da Administração Interna, o Home Office, em relação ao Settlement Scheme. Eu sei que há desenvolvimentos, já há novidades em relação a para quem o possa tratar e com que documentos o possam tratar e se os documentos estiverem caducados ou não, qual é a posição do cidadão que, por exemplo, tenha um cartão de cidadão caducado e necessite de tratar do permisso de residência, chamemos-lhe assim, o Settlement Scheme. Em relação ao Settlement Scheme, eu diria que essa, de facto, é a obrigação central mais importante que impende sobre os nacionais dos Estados-membros da União Europeia que aqui entraram antes de 31 de dezembro de 2020 e que têm absolutamente a cumprir até ao dia 30 de junho. Eu penso que este assunto tem sido alvo de tanta informação que nesta altura espero não haja já nenhum dos nossos nacionais que aqui reside e que esteja em condições de elegibilidade para pedir o seu estatuto de residente no Reino Unido e assim regularizar a sua situação migratória para o futuro, a partir de 30 de junho, não tenha já feito. E os dados estatísticos que nós dispomos são, diria, de molde a pensarmos que, de facto, a absoluta esmagadora maioria dos portugueses que residem no Reino Unido ou já submeteram o seu pedido de estatuto de residente e já têm estatuto de residente, seja temporário ou definitivo, ou se não têm, vão tê-lo antes do dia 30
de junho. Este modelo tem em aplicação há mais de um ano e meio. Há mais de um ano e meio, portanto, as pessoas tiveram muito tempo de o fazer, têm ainda até 30 de junho. Agora, estamos a 75 dias, a partir de hoje faltam 75 dias para chegarmos ao fim deste chamado período de graça, ou seja, um período extra que o governo britânico concedeu aos cidadãos europeus que aqui residem para regularizar a sua situação, pedindo o estatuto de residente. E todos nós, quer dizer, quando eu digo todos, nós, Portugal, os outros Estados-membros da União Europeia, a delegação da União Europeia e, de certa forma, até o próprio governo britânico, concordamos que a maioria dos cidadãos elegíveis já se submeteram candidaturas. Haverá, certamente, e todos temos também essa consciência, que há uma parte que não o tenha feito, que é uma parte pequena nesta altura e desejavelmente muito pequena, mas quem são esses, não é? E todos procuramos identificar para chegar àqueles cidadãos que até esta data ainda não obtiveram estatuto de residente, e isso significa que a 1 de julho estarão em situação irregular, para não dizer ilegal, no Reino Unido. E por essa razão temos nos últimos meses, e continuaremos a fazê-lo até ao 30 de junho, temos concentrado os nossos esforços de informação nesses grupos de pessoas que consideramos por algum motivo que possam ser vulneráveis, mais vulneráveis, crianças, pessoas idosas, enfim, um conjunto de casos, pessoas marginalizadas da informação, que não tenham grande aptidão de meios digitais, uma vez que a candidatura é submetida por essa via, ou essencialmente por essa via, não é a única, mas é a principal, digamos assim. E juntamente com a delegação da União Europeia, aqui, que tem sido muito ativa, tem havido e vão continuar a haver um conjunto de iniciativas e que eu gostava de divulgar uma ou duas que podem ser importantes também para os nossos cidadãos. A delegação da União Europeia lançou sessões de apoio jurídico específico e direto a pessoas interessadas. Isto dirige-se muito a casos complexos, porque há, de facto, casos complexos. Não é a maioria, mas há alguns casos de resolução complexa. E aqueles que sintam que a sua situação é particularmente complexa poderão referenciar-nos isto. Nós precisamos de reunir grupos de 10 cidadãos e, juntamente com a delegação da União Europeia, que tem juristas especialistas em imigração, prestar esse aconselhamento jurídico, e isto é gratuito. Continuam também a haver sessões de esclarecimento temáticas todos os meses, que nós fazemos o stream no nosso website, nas redes sociais da Embaixada também faz, a última das quais foi dedicada às crianças nascidas no Reino Unido. Foram muito recentemente enviadas cartas para todas as autoridades locais no Reino Unido, pedindo que a colaboração na identificação de nacionais dos Estados-membros europeus que lá vivam possam estar indocumentados e que devem referenciá-los para os respectivos consulados para nós apoiarmos. Foram enviadas 24.000 cartas para todos os lares, residências de idosos, divulgando o EU Settlement Scheme e pedindo ajuda para que verifiquem se todos os idosos com cidadania de um Estado-membro da União Europeia já têm estatuto. Se não têm, que sejam referenciados para os respectivos consulados. Nós, quando eu digo nós, é
o Consulado-Geral em Londres e associou-se também o Consulado-Geral em Manchester. Vamos organizar também mais uma sessão de esclarecimento com apoio de juristas especialistas em imigração no próximo dia 27, às 6 da tarde, para cobrir todas as áreas sensíveis e prestar todos os esclarecimentos que sejam necessários, com tradução em português. Isto vai ser emitido em direto através do Facebook da Delegação da União Europeia e da Embaixada também. E o próprio Home Office, nós temos notado que o Home Office tem promovido de uma forma muito ativa campanhas de informação dirigidas a estes grupos que podem ser aqueles que a esta data ainda não foram cobertos pelo EU Settlement Scheme. E aliás, isso nos permitir, nós podermos também acompanhar e fazer o acompanhamento desse streaming digital, tanto através do áudio da rádio, como através da televisão digital, que nos permite, tendo acesso, portanto, ao link, poderemos-lo passar também em tempo real, para os nossos ouvintes e telespectadores poderem também verem a sessão de esclarecimento, que será em inglês, mas obviamente com tradução em português, e creio que é do interesse público e do interesse de todos nós de podermos estar virtualmente a assistir a essa sessão de esclarecimento, que muito nos ajudará. Vejo muita vantagem nisso e farei chegar à rádio prontamente as coordenadas. Eu queria só também lembrar que há 72 charities, ONGs em todo o Reino Unido que estão a prestar apoio especializado a cidadãos em necessidade. Nós próprios, no consulado, todas as semanas referenciam-nos muitas vezes casos de menores, mas não só, sem abrigo, pessoas em situação de grande vulnerabilidade, e nós apoiamos em tudo o que seja necessário para que regularizem a sua situação. Mas relativamente a este assunto, e eu recordo qual foi a sua questão inicial, há de facto duas novidades importantes, e as novidades são as seguintes. O governo britânico divulgou umas orientações que nós há muito tempo estávamos à espera, mas que também sabíamos que só divulgaria já muito mais próximo de junho, como estamos agora, mas que são orientações geralmente bastante generosas sobre a abordagem que vai ser tida relativamente a candidaturas que sejam submetidas fora do prazo. E é particularmente tolerante e flexível, diria mesmo generoso, relativamente a candidaturas de crianças e jovens, portanto menores de 18 anos, mas não só. Julgo que isto poderá ser uma contrapartida do governo britânico nunca ter acedido a pedidos, e houve muitos, inclusivamente de muitas organizações britânicas, para que prorrogasse o prazo da implementação do EU Settlement Scheme. Não o fez, e julgo que agora, como contrapartida, anunciou um conjunto de linhas de orientação generosas e que cobrem a maioria dos casos considerados vulneráveis, e que nós achamos que são também a esta data a maioria daqueles que ainda não submeteram candidaturas, e que lhes permite apresentar candidaturas fora do prazo. Quero eu com isto dizer que as pessoas devem, podendo submetê-las dentro do prazo, deixar passar o prazo? Absolutamente não o devem fazer, porque a apreciação destas candidaturas submetidas fora do prazo será sempre, certamente, muito mais, não sei se muito mais, mas mais criteriosa e mais direto, Pedro. As pessoas, com exceção do caso dos menores, em que realmente é muito generosa a linha de orientação, em relação a todos os outros casos, as pessoas vão ter que comprovar a razão pela qual não submeteram a candidatura até 30 de junho. A outra orientação, esta é, digamos, menos pública, mas eu acho que nesta fase é já importante divulgá-la.
uma vez que obtivemos recentemente do governo britânico também informação clara sobre isto, é que o Home Office passou a admitir explicitamente a possibilidade de submissão de candidaturas com documentos caducados. E porquê o Home Office fez isto? Porque, tal como o Consulado-Geral de Portugal em Londres, certamente também o de Manchester, os consulados dos outros Estados-membros da União Europeia atravessam, por razões da pandemia, dificuldades de documentação dos seus cidadãos muito semelhantes à nossa. Ou seja, estão todos, nesta data, no absoluto limite da sua capacidade de documentar cidadãos até dia 30 de junho. E o Home Office não quer, ou seja, não quer, dilo, mas também dá provas disso, dificultar candidaturas em que as pessoas não conseguiram renovar os seus documentos porque não houve capacidade de resposta dos consulados e não houve porquê, porque nós tivemos um ano de pandemia em que o atendimento e a própria liberdade de circulação dos utentes esteve muitíssimo condicionado, como todos sabemos. Isto é especialmente importante neste contexto da pandemia, que de facto afetou muito a capacidade de resposta dos postos consulares de todos os Estados-membros da União Europeia aqui. E nós também fomos sempre mantendo o Home Office atualizado sobre a medida nacional que adotada pelo governo português, mas os governos de outros países da União Europeia tomaram medidas semelhantes de aceitação de documentos caducados. No nosso caso, agora é até ao dia 31 de dezembro deste ano. Qual é o ponto em relação a estas candidaturas? Candidaturas que sejam instruídas com documentos caducados, sejam um passaporte, sejam um cartão de cidadão, mas em particular um cartão de cidadão, não podem ser feitas através daquela aplicação digital, têm que ser feitas através do preenchimento de um formulário em papel. E para obter o formulário em papel, os interessados têm de contatar o EU Resolution Center, ou o EU Settlement Scheme Resolution Center, cujo número de telefone eu me permito anunciar para quem não tenha, que é o 03001 237 379, e a melhor hora para telefonar é a partir das 10, 11 da manhã até 4, 5 da tarde, porque de manhã cedo eles dizem que há um volume de tal ordem elevado de chamadas que não têm capacidade de atendimento, e explicar que não têm documentos válidos e que lhes enviem o dito formulário em papel. Prosseguem conversações com o Home Office para procurar facilitar o acesso a este formulário. Aguardamos reações a propostas que avançamos, mas a esta data é seguro e eu posso dizer que, de facto, da parte do Home Office há admissão explícita já nesta data de candidaturas instruídas com um documento de identificação nacional caducado. Depois há ainda uma outra informação que eu julgo que é relevante e que é relativamente recente e que é muito importante que os portugueses que vão ser pais ou que foram pais recentemente, a 1 de Abril ou depois de 1 de Abril, é que, segundo a orientação recente também do governo britânico, têm de ser registadas e pedido o estatuto de residente para estas crianças, sejam nascidas agora ou recém-adotadas, também se lhes aplica. Têm 3 meses para submeter candidaturas e isto aplica-se desde 1 de Abril. Ou seja, qualquer criança que tenha nascido a 1 de Abril ou depois disso, os pais devem registá-la e submeter a candidatura dessa criança ao EU Settlement Scheme para regularizar o estatuto migratório do seu filho, da sua filha,
nos 3 meses seguintes, a partir da data do nascimento ou da adoção. Portanto, isto é particularmente importante porque nós somos muitas vezes aqui confrontados, é um assunto sobre o qual tenho falado muitas vezes, com pais que vêm registar os seus filhos quando, passado vários anos deles terem nascido. E até temos casos de adultos que não têm propriamente uma nacionalidade estabelecida porque nunca foram registados como portugueses, podendo sê-lo, e em alguns casos também não são britânicos sequer. Isto não pode acontecer no futuro, não pode acontecer já, agora, a esta data. Tem que haver esse cuidado da parte dos pais em registar os seus filhos e nos 3 meses seguintes à data do nascimento ou da formalização da adoção, pedir o estatuto de residente para as crianças. E digo uma coisa, ao fazerem o pedido de estatuto de residência para as crianças ou para os filhos, o processo será exatamente o mesmo, tal qual como os pais o elaboraram quando eles fizeram a candidatura, ou é um processo diferente? Não, é um processo semelhante. Okay. É em tudo idêntico, sim. Claro, muito bem. E agora ia-me levar à última pergunta. Eu sei que já estamos um bocadinho fora de tempo, mas esta, para mim, é uma das mais importantes, se não a mais importante, que é o problema crónico das marcações consulares, e principalmente é óbvio que estamos em pandemia e que há uma afluência enorme aos serviços consulares, mas eu pessoalmente sei de casos de pessoas que infelizmente não estão a conseguir efetuar marcações, mesmo com documentos caducados, o que é bastante preocupante, e o que ainda hoje de manhã estava a conversar com algumas pessoas sobre isso e me disseram: Pedro, já não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, que nós enviamos através da página do consulado marcações ou para o CAC ou através do formulário disponível, recebemos uma resposta automática, mas depois o assunto morre aí. Realmente eu em nome dessas pessoas, gostaria de perguntar o que é que se passa. Pois, eu compreendo que há ainda alguma lentidão na resposta aos pedidos dirigidos ao Centro de Atendimento Consular para o Reino Unido, que, como julgo que a maioria dos portugueses já sabem, concentra as marcações para atendimento no Consulado-Geral em Londres e presta também informações sobre os dados consulares, incluindo o Brexit também. Quando referiu há pouco que remetem o formulário para o consulado, o formulário não é remetido ao consulado, o formulário é do Centro de Atendimento Consular Reino Unido, para o Reino Unido, centralizado em Lisboa. Nós, quando eu digo nós, aqui o Consulado-Geral em Londres não lida atualmente, e já há bastante tempo, desde 2019, com as marcações que foram concentradas no Centro de Atendimento Consular, mas correntemente o acrónimo é conhecido, CAC, Reino Unido. Tem sido reforçado, há de facto lentidão na resposta, e está previsto um novo reforço do número de operadores desse CAC em breve. O que eu gostaria também de lembrar é que de facto muito, mas de facto muito foi feito nos últimos anos para melhorar a interação com os utentes nos consulados gerais no Reino Unido, incluindo informar mais, com mais qualidade os utentes, diminuir o tempo de espera de atendimento. Isto estava, de facto, a funcionar bastante bem até ao início da pandemia. E concretamente no Consulado-Geral em Londres houve muitas mudanças em anos muito recentes, e o sistema a criação deste novo sistema de marcações através do centro do CAC para o Reino Unido em Lisboa foi uma delas, e acabou com um problema crónico que eu aqui vim encontrar quando assumi este posto.
e que alguns se recordarão, mas eu percebo que a memória seja curta e todos nós queremos sempre melhorar. E a situação da resposta deste CAC, nesta altura, de facto, não é perfeita, está longe de ser o ideal, nós reconhecemos isso e é por isso que acabei de referir que vai, uma vez mais, ser reforçado. E o reforço dos recursos humanos no próprio Consulado-Geral foi muito grande nos últimos anos e vai prosseguir, uma vez mais, este ano. Temos um espaço totalmente novo de atendimento para documentação, que facilitou imenso o atendimento e o conforto dos utentes. O website tem uma qualidade informativa muito grande e eu tenho sempre muita pena que seja um recurso subaproveitado muitas vezes pela nossa comunidade. Foram criadas duas valências, uma já existe desde 2016, mas a outra é muito recente e julgo que é menos conhecida, mas uma na área do apoio social, que faz um trabalho extraordinário de apoio a uma grande variedade de vulnerabilidades na nossa comunidade. E temos também, desde há um ano, um adito técnico especializado em matéria de segurança social, que atendem presencialmente interessados. E as próprias instalações do consulado, que também não são perfeitas, serão em breve melhoradas. É um processo que continua em curso, que se traduziu em melhores condições de atendimento e até de funcionamento do posto e que vai prosseguir. E eu sei que há reclamações, certamente a rádio recebe, o consulado também recebe, mas deixe-me dizer-lhe que também recebemos diariamente muitas notas de apreço e de agradecimento. Isto é menos conhecido, mas acontece todos os dias e é muito gratificante para mim, é muito gratificante também para os trabalhadores deste posto. Há, no entanto, uma coisa que é muito importante também e que é bom que não se esqueça que no último ano houve impactos gigantescos da pandemia e que nós fomos forçados por essa circunstância a cancelar milhares e milhares de marcações. Isso aumentou imenso o desafio da resposta aos pedidos de atendimento dentro do tempo que os utentes desejariam e nós próprios também. E para os utentes, para os próprios, não é? A necessidade de atendimento é sempre muito urgente. E por essa razão também foi indispensável introduzir alguns critérios objetivos nas marcações que esse CAC, esse Centro de Atendimento Consular, está, julgo, a aplicar escrupulosamente. Mas, quer dizer, dito isto, deixem-me só lembrar, tem havido da parte do Consulado-Geral em Londres e do Governo um grande esforço. O Consulado esteve sempre aberto em horário alargado para todos os atos consulares, apesar da pandemia, embora evidentemente com algumas restrições. E são restrições que decorrem do quê? Do cumprimento de medidas de segurança e para isso até fizemos adaptações no espaço, na forma de atendimento, para garantir em primeira linha a proteção dos utentes que aqui vêm, mas também dos trabalhadores que estão aqui de algum modo na linha da frente. E no contexto da pandemia houve também algumas medidas muito importantes que eu julgo que são grandes progressos e cujo impacto não é sentido imediatamente, mas que a comunidade vai senti-lo muito em breve. Uma delas, que é de facto recente, entrou em vigor no passado dia 23 de abril e que talvez não seja ainda muito conhecida e nesse sentido é importante neste contexto hoje divulgá-la, é a nova opção de remessa dos cartões de cidadão por via postal para os titulares que manifestem esse interesse. E isto aplica-se aos documentos que sejam agora pedidos, ou seja, qualquer utente que vem ao consulado pedir um cartão de cidadão, é-lhe perguntado se quer vir recolhê-lo ao posto, uma vez pronto e recebido, ou se quer recebê-lo em casa pelo correio, por via correio, protocolado, seguro. E as pessoas optam pelo
por uma destas opções. Portanto, esta segunda opção de receber por via postal não existia até ao passado dia 23 de abril. E aplica-se também, e é importante, aos milhares de documentos que nós temos acumulados no posto há muitos meses e que nunca foram levantados, alguns dos quais foram pedidos com urgência e as pessoas nunca vieram levantá-los. Portanto, podem ir, cá está, uma vez mais, à página eletrónica do Consulado-Geral. Se sabem que têm aqui o seu documento por levantar e que certamente poderá fazer-lhes falta e devem estar documentados, foi por isso que o vieram pedir, preenchem online um formulário que lá está, seguem as instruções e nós enviamos o documento para casa. E quem vem ao consulado, uma vez mais, repito, tem a opção, se quiser, vem recolhê-lo, como sempre foi, no posto, ou recebe-o em casa confortavelmente. Portanto, isto é particularmente importante porque, sobretudo no contexto da pandemia, para aqueles utentes, e nós atendemos aqui muitos, e como sabemos as presenças consulares estão suspensas há muito tempo, que vêm de longe e que teriam de voltar a vir de longe a Londres, ao posto, com envolvimento de despesas grandes, de perda de dias de trabalho para vir buscar o seu documento. Isso deixou de ser necessário. Podem, querendo, recebê-lo tranquilamente em casa. E outras possibilidades que no contexto da pandemia compreendemos que era importante fazer progressos e foram feitos já alguns, outros virão certamente no sentido da desmaterialização, da oferta de serviços progressiva por vias digitais, nomeadamente o pedido de cartão de cidadão, de renovação de cartão de cidadão por via digital, online, em determinadas condições. É possível, ou passou a ser agora também no contexto da pandemia, possível fazer registros de nascimento online. Portanto, há digamos que um conjunto de progressos importantes para facilitar, o objetivo é facilitar a vida dos utentes e que também, de algum modo, aliviará a carga ou melhor, o número de pessoas que diariamente sentia a absoluta necessidade de se deslocar presencialmente aos consulados. Aliás, isso é uma medida excepcional porque evita realmente as pessoas terem que ir ao consulado para, por exemplo, para fazer o levantamento, podendo pedir para que seja enviado por correio, um método muito mais rápido e causa menos transtorno, lá está como você disse, e muito bem, onde nem evita a deslocação, evita a confusão também dos transportes públicos, de pedir um dia de trabalho, por vezes aquelas pessoas que vêm de fora de Londres, estou-me a lembrar, por exemplo, lá debaixo da Cornualha, que estão dentro da área consular do Consulado-Geral de Portugal em Londres, que é 4 horas de caminho, podendo assim fazê-lo por correio. Eu creio que é uma medida bastante positiva. Só mesmo para terminarmos, eu gostaria de abordar uma questão que é realmente os cartões de cidadão e os passaportes. Nós aqui ainda temos que nos deslocar ao consulado para a sua emissão. Em Portugal, disseram-me, não sei o quão é verdade ou não, eu também não verifiquei a informação que foi dada, mas já se podem renovar online, ainda continuamos a ter que nos deslocar à loja de cidadão e sim se podem renovar online, o porquê de não se poder fazer isso também aqui no Reino Unido. Mas os documentos podem ser renovados online. O cartão de cidadão pode ser renovado online. Mas mesmo aqui, mesmo uma pessoa residindo, por exemplo, em Londres ou residindo noutra parte qualquer, ou Inglaterra, ou no país de Gales, ou na Escócia, sim, ou no Norte? Sim, pode. Tem que ter a chave móvel digital, foi por isso que eu referi dentro de certas condições, não é? Mas, uma vez mais, essa informação está muito detalhada e divulgada na página do Consulado-Geral em Londres, e a informação ali disponível
eu esperaria sempre que fosse também um encorajamento à utilização de vias digitais de prestação de serviços. Claro. E agora, repare, um cartão pedido online viria para o Consulado-Geral em Londres para ser levantado aqui, portanto, no pressuposto de que é um utente desta área de jurisdição, Claro. E que não precisará, doravante, de vir ao posto recolhê-lo, levantá-lo. Poderá E ser isso, enviado no contexto para da casa. pandemia, passou a ser também necessário ter uma marcação, não é? Para Claro. ter um controlo mais disciplinado o número de pessoas que afluem ao posto diariamente. Portanto, havia também essa dificuldade de conseguir uma marcação para o levantamento. Portanto, podem depois pedir o envio pelo correio, O que é? Através daquela forma que eu já referi. Sim. Aliás, nós positivamente iremos ser uns mensageiros dessa informação que, para facilitar a vida de cada um de nós e também para tirar alguma sobrecarga que muita tem, infelizmente, o Consulado-Geral de Portugal em Londres, e todos nós, se fizermos o nosso bocadinho, porque como cidadãos temos responsabilidades também e temos que ter essa responsabilidade de quando sabemos a informação, de a poder disponibilizar também para que as outras pessoas também possam usufruir dela, e esta hora de conversa, que era para ser meia hora, acabou por ser uma hora de conversa, foi muito elucidativa, muito positiva. Eu só tenho que agradecer a sua presença e o seu à vontade de estar connosco aqui hoje e com os ouvintes da RTV Lusa, que são muitos. Só aqui no Reino Unido temos espalhados desde Cardiff, temos também nos Estados Unidos, em Augusta, que eu não faço a mínima ideia onde é que seja, mas aqui o nosso gráfico nos está a dizer. Temos também Oliveira de Azemães, temos centenas em Portugal e milhares aqui no Reino Unido a ouvir-nos, e curiosamente também temos alguns ouvintes na Índia. Eu acho que foi uma hora bastante elucidativa. Na próxima sexta-feira, com certeza que teremos um outro representante consular também para nos tirar, elucidar e dar informação, e o consulado cada vez mais presente e junto ao cidadão para dar esta informação em parceria com a RTV Lusa. E mais uma vez eu agradeço em meu nome e em nome de toda a equipa e de todos os ouvintes por estar aqui presente connosco nesta tarde de sexta-feira. Eu é que agradeço. Para mim foi uma hora de prazer, de um grande gosto, e agradeço muito a oportunidade de ter podido prestar, enfim, algumas informações que eu espero que possam ter sido úteis para a nossa comunidade. E queria só terminar com mais um apelo: atenção ao EU Settlement Scheme. Alguém que nos ouça que não o tenha feito e que tenha uma qualquer razão para isso, e se considerar que o Consulado-Geral em Londres, ou julgo poder falar também por Manchester, pode ajudar, não deixem de nos fazer saber. Não devem deixar passar o prazo, devem cuidar também das crianças. Eu tive notícia de que há adultos, famílias em que os pais pediram o estatuto para si próprios, não tratando disso para os filhos. As crianças estão abrangidas, é indispensável pedirem também o estatuto para os seus filhos menores, e de facto têm um dever de cidadania. Todos temos deveres de cidadania. Se vivêssemos em Portugal também temos a obrigação de estar informados, mas enquanto residentes num país estrangeiro, julgo que esse dever é redobrado, de prestar especial atenção à informação que é divulgada, sobretudo pelas autoridades britânicas. E eu recordo que este processo do Brexit é um processo da exclusiva competência e da responsabilidade do governo britânico. Não fomos nós que o quisemos. Infelizmente. E o Settlement Scheme é um processo lançado pelas autoridades britânicas, mas que têm também criado um conjunto, além da informação, de mecanismos de apoio, de mecanismos de recurso
em caso de recusas do estatuto, há mecanismos de recurso através do EU Resolution Center, ao qual as pessoas podem recorrer para que o seu pedido seja reapreciado, a decisão seja reapreciada, ou fazendo um novo pedido, e isso é muito importante. Também os familiares de cidadãos da União Europeia, portugueses, mas os familiares não são portugueses, mas que têm direito também a pedir o estatuto de residente na qualidade de familiares. É importante que pensem nesses familiares também, para que eles não fiquem em situação irregular. O caso, por exemplo, das famílias portuguesas que aqui residem e cujos pais, já idosos, passam grandes temporadas com eles no Reino Unido e são por isso elegíveis também a ter estatuto de residente aqui. Não descurem os vossos pais mais idosos que só vêm passar grandes temporadas com os filhos no Reino Unido. São elegíveis também para obter estatuto de residente. Cuidem deles. Enfim, era só mais um apelo, porque faltam 75 dias para chegar a 30 de junho. E a 1 de julho, quem não trate da sua situação migratória ou obtenha um estatuto de residente, potencialmente está em situação ilegal neste país. Infelizmente, aliás, nós todos os dias somos mensageiros dessa informação e iremos continuar a ser até, como diria a Amália, até que a voz nos doa, porque mesmo assim nós temos que estar aqui num papel informativo também, informar o cidadão, informar todos os portugueses, e como você diz muito bem, aqueles portugueses de alguma idade e que vêm passar largas temporadas e estão ao cuidado dos filhos também, têm sim senhor direito ao estatuto de residente e por vezes os familiares não sabem disso, mas é um facto e deverão fazê-lo também. E ainda estão a tempo de o fazer, apesar de só já faltarem, não é? Ainda faltam 75 dias, só já faltam 75 dias que voam rapidamente. Aliás, o referendo aconteceu em junho de 2016 e já passaram praticamente 5 anos e parece que foi ontem, por isso 75 dias passarão num ápice. Amanhã só já serão infelizmente 74 e segunda-feira já só serão 72, por isso temos que rapidamente tratar e ajudar aqueles que ainda não fizeram e fazerem-no através de várias plataformas. Aliás, as próprias câmaras municipais também. Eu lembro que aqui a Câmara de Lambeth também tem feito e tem ajudado nesse sentido em muito no Estatuto de Residente, e outras câmaras também locais, acredito que o façam, além das caridades também, além do consulado e obviamente os outros consulados dos outros países europeus, aqui com representação também tem ajudado bastante, e entre todos acho que conseguiremos pelo menos uma boa, ou diria a maior percentagem dos cidadãos que aqui residem com estatuto de residente. Evidentemente que há a haver sempre um outro caso, mas acaba por ser natural, mas eu creio que tudo se resolve. Mais uma vez, uma boa tarde, muito obrigado, desejamos um bom fim de semana e na próxima sexta-feira contaremos com mais alguém, com um representante consular daqui do nosso Consulado-Geral de Portugal em Londres, para esclarecer as vossas dúvidas. Lembrem-se que podem sempre contactar-nos através do nosso e-mail geral@rtvlusa.com ou através das redes sociais ou por mensagem através do número que está na nossa página, e expondo as vossas questões, e nós na próxima sexta-feira iremos expor a questão a quem direito. E mais uma vez estamos aqui para informar. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu é que agradeço. Uma boa tarde. Boa tarde. Tivemos como nossa convidada a doutora Cristina Pucarinho, cônsul-geral de Portugal em Londres, que esteve aqui conosco à conversa sensivelmente 1 hora, a informar todos os cidadãos dos seus direitos e daquilo que o consulado os pode ajudar. O cenário das marcações está longe de ser um cenário positivo, como a própria cônsul referiu.
com o reforço da equipa também, com algumas mudanças no Centro de Atendimento Consular, o CAC, irão tentar reforçar para ajudar, mas neste exato momento continuamos com graves e grandes problemas de marcações no Consulado Geral de Portugal em Londres, apesar de o Consulado ter feito e estar a fazer possíveis e impossíveis, mas de relembrar que o Centro de Atendimento Consular trabalha a partir de Lisboa e o Consulado só recebe as marcações para atendimento e não é controlado pelo Consulado Geral de Portugal em Londres, mas sim pelo Centro de Atendimento Consular em que as que Lisboa. interessam aos portugueses. Todas as semanas analisamos os temas quentes que marcam a agenda política. Vamos até o fundo da questão para que nada fique por esclarecer. A torto e a direito. Vamos até o fundo da questão para que nada fique por esclarecer. A torto e a direito. RTV Lusa. Siga-nos em www.rtvlusa.com.